Eles nunca quiseram que você tivesse acesso a este mapa. Enquanto a maioria vive arrastando-se pelo dia com energia mínima, dependente de cafeína e estimulantes artificiais, um pequeno grupo de praticantes já descobriu o diagrama exato da anatomia energética humana, que permite duplicar, triplicar ou até quadruplicar sua vitalidade em questão de semanas. Você, sem perceber, já ativou pontos específicos deste mapa em momentos raros de sua vida, mas foi sistematicamente condicionado a ignorar os sinais. Este conhecimento circulou em monastérios tibetanos, escolas herméticas e laboratórios de bioenergética por séculos, usado para sustentar estados de consciência expandida e performance sobre-humana. Enquanto isso, você foi treinado a aceitar a fadiga crônica como inevitável, a acreditar que energia depende de genética, idade ou sorte. Agora existe uma janela para acessar o mecanismo real da amplificação energética, aquele que transforma o corpo físico em um reator biológico de alta potência. Mas essa compreensão não permanecerá disponível indefinidamente. Aqueles que não aprenderem a ler este mapa continuarão desperdiçando 90% de sua capacidade vital. A decisão está diante de você. A maioria das pessoas vive sob uma ilusão reconfortante. A crença de que o corpo físico que você vê no espelho é tudo o que existe. Que energia vital é meramente uma função de alimentação, sono e metabolismo bioquímico. Mas essa é apenas uma narrativa parcial, cuidadosamente moldada para manter sua atenção aprisionada no visível e mensurável. Por trás da aparência sólida do corpo físico, existe um sistema energético invisível, mas absolutamente real. Um campo eletromagnético complexo que a ciência moderna está apenas começando a reconhecer, mas que tradições ancestrais mapearam com precisão cirúrgica há milênios. O que chamamos de fadiga crônica, névoa mental, oscilações de humor ou baixa vitalidade, não são apenas desequilíbrios químicos no cérebro ou deficiências nutricionais. São sintomas de um campo energético pessoal operando muito abaixo de sua capacidade natural. É como tentar rodar um software avançado em um computador configurado para economizar bateria. O hardware é capaz, mas as configurações estão deliberadamente limitadas. Silenciosamente, uma porção da humanidade já opera com este sistema energético funcionando em níveis otimizados, mesmo sem necessariamente entender os mecanismos técnicos por trás disso. Eles são aqueles indivíduos que parecem ter acesso a reservas ilimitadas de energia, que dormem 5 horas e acordam revitalizados, que mantêm foco cristalino por horas seguidas sem declínio cognitivo. Não é genética privilegiada, é configuração energética superior. A transição que está em curso não é sobre suplementação ou biohacking superficial. É sobre compreender e aplicar os princípios da anatomia energética humana. O mapa que foi ocultado não por malícia necessariamente, mas porque seu poder é tão significativo que instituições inteiras preferem que você permaneça na ignorância. Afinal, indivíduos com energia vital duplicada são impossíveis de manter em estados de submissão, dependência ou letargia produtiva. Este mapa não descreve órgãos físicos ou sistemas circulatórios convencionais. Ele revela 7 centros energéticos principais, cada um operando como um vórtice que capta, processa e distribui energia vital através de canais específicos que os antigos chamavam de meridianos ou nadis. Quando esses centros estão bloqueados, desalinhados ou operando em baixa frequência, o resultado inevitável é depleção energética crônica. Quando estão limpos, alinhados e vibrando em suas frequências naturais, a energia flui sem obstáculos e o corpo torna-se um sistema de alta performance. A ciência ocidental finalmente começou a validar o que os yogis sabiam intuitivamente.
Estudos recentes sobre o campo eletromagnético do coração, conduzidos pelo HeartMath Institute, demonstraram que este campo se estende vários metros além do corpo físico e muda dramaticamente de acordo com estados emocionais. Pesquisas sobre acupuntura documentaram a existência de canais de baixa resistência elétrica, que correspondem exatamente aos meridianos descritos na medicina tradicional chinesa há 5.000 anos. O neurocientista mexicano Jacobo Greenberg, antes de seu desaparecimento misterioso em 1994, havia documentado experimentalmente como práticas específicas de atenção consciente alteram mensuravelmente a coerência do campo energético pessoal. Seus estudos mostraram que indivíduos treinados em meditação profunda exibiam padrões eletromagnéticos radicalmente diferentes de controles, com níveis de energia mensurável significativamente superiores. O mapa proibido da aura humana não é folclore esotérico. É anatomia sutil, tão real quanto o sistema nervoso ou circulatório, apenas operando em frequências que instrumentos convencionais ainda não conseguem capturar com precisão total. E a boa notícia é esta: você não precisa de equipamento sofisticado ou anos de treinamento monástico para começar a otimizar este sistema. Você precisa apenas de conhecimento preciso e aplicação disciplinada. Para compreender como duplicar sua energia vital, é necessário primeiro entender a arquitetura energética real do ser humano. O corpo físico que você percebe através dos sentidos é apenas a camada mais densa de um sistema multidimensional. Circundando e interpenetrando este corpo físico, existem camadas progressivamente mais sutis de energia, cada uma com sua própria função e frequência vibracional. A primeira camada, mais próxima do corpo físico, é o corpo etérico. Este é o blueprint energético que sustenta e organiza a matéria física. Quando o corpo etérico está vibrante e sem bloqueios, a saúde física é robusta. Quando está depletado ou distorcido, doenças e fadiga inevitavelmente se manifestam no plano físico. A medicina tradicional chinesa trabalha precisamente com esta camada, através da acupuntura, regulando o fluxo de Qi pelos meridianos. A segunda camada é o corpo emocional, onde todas as emoções são primeiro geradas antes de serem sentidas fisicamente. Estados emocionais não são apenas experiências psicológicas abstratas. São padrões energéticos reais que consomem ou geram energia vital, dependendo de sua natureza. Emoções como raiva, medo e ressentimento criam vórtices energéticos que drenam o sistema. Gratidão, amor e alegria geram campos coerentes que amplificam a energia disponível. A terceira camada é o corpo mental, onde padrões de pensamento criam estruturas energéticas semi-permanentes. Pensamentos obsessivos, preocupação crônica e diálogo interno negativo não são inofensivos. Eles literalmente constroem barreiras energéticas que bloqueiam o fluxo vital. A mente clara e focada, por outro lado, permite que a energia circule sem resistência. Existem camadas ainda mais sutis, mas para propósitos práticos de amplificação energética, estas três formam o campo de trabalho essencial. E todas elas são organizadas e reguladas por 7 centros energéticos principais, os chakras. Este termo sânscrito significa literalmente roda ou vórtice, descrevendo precisamente como estes centros funcionam como turbinas que processam energia. O primeiro chakra, localizado na base da coluna, ancora você à realidade física e governa a vitalidade primária. Quando bloqueado, há letargia física e falta de vontade. Quando ativado, existe uma sensação de enraizamento sólido e energia de base robusta. O segundo chakra, abaixo do umbigo, regula a energia criativa e vitalidade sexual. Bloqueios aqui manifestam-se como falta de inspiração, criatividade suprimida
e energia reprodutiva diminuída. Quando fluindo livremente, há impulso criativo natural e vitalidade visceral. O terceiro chakra, no plexo solar, é o centro do poder pessoal e vontade dirigida. Este é o reator central do sistema energético. Quando comprometido, você se sente impotente, sem direção e facilmente manipulado por circunstâncias externas. Quando otimizado, existe uma força de vontade inquebrantável e energia para executar intenções. O quarto chakra, no centro do peito, é o centro de integração. Ele equilibra os 3 chakras inferiores, focados em manifestação física, com os 3 superiores relacionados à consciência expandida. Este centro, quando aberto, gera estados emocionais de alta coerência que o HeartMath Institute documentou como produtores dos campos eletromagnéticos mais poderosos do corpo humano. O quinto chakra, na garganta, governa a expressão e comunicação autêntica. Bloqueios aqui resultam em incapacidade de expressar verdade pessoal, criando estagnação energética. Quando claro, a expressão flui sem esforço e a energia circula livremente. O sexto chakra, entre as sobrancelhas, é o centro da intuição e percepção expandida. Quando ativado, você acessa informação além dos 5 sentidos físicos, economizando energia mental que seria desperdiçada em análise excessiva. O sétimo chakra, no topo da cabeça, conecta a consciência individual ao campo universal de energia. Quando este portal está aberto, você literalmente capta energia do campo quântico, tornando-se um sistema aberto em vez de um sistema fechado, dependente apenas de recursos internos limitados. Neville Goddard, embora não usasse especificamente a linguagem dos chakras, compreendia profundamente que o estado interno de consciência determina diretamente os níveis de energia disponíveis. Ele ensinava que assumir o estado de ser energizado, vibrante e vital é o primeiro passo para manifestar essa realidade no corpo físico. Suas técnicas de imaginação sentida são, em essência, métodos de reconfiguração do campo energético através da consciência dirigida. A física quântica moderna oferece um framework para entender este sistema. Tudo é energia vibrando em diferentes frequências. O corpo físico é energia condensada vibrando em frequências baixas. Os corpos sutis são a mesma energia vibrando em frequências progressivamente mais altas. Pensamentos e emoções são também energia em frequências específicas. Quando você aprende a conscientemente ajustar suas frequências internas através de práticas específicas, você literalmente reconfigura seu sistema energético. Este não é conhecimento teórico para contemplação intelectual. É tecnologia aplicável que produz resultados mensuráveis. O mapa existe. A anatomia energética está documentada. A única questão é: você aplicará este conhecimento ou continuará operando no modo de baixa energia que foi programado a aceitar como normal? Se você já está experimentando alguns dos sinais de ativação do seu sistema energético, mesmo que de forma intermitente, é crucial reconhecê-los. Muitos descartam essas experiências como coincidências ou sintomas físicos sem importância, quando, na verdade, são evidências diretas de que seu campo áurico está começando a despertar para níveis superiores de funcionamento. O primeiro sinal é a sensibilidade energética aumentada. De repente, você percebe que certos ambientes drenam sua energia quase instantaneamente. Shoppings lotados, escritórios com fluorescentes agressivas ou conversas com determinadas pessoas deixam você inexplicavelmente exausto. Isso não é fraqueza. É o seu sistema energético se tornando mais discriminativo, rejeitando automaticamente frequências incompatíveis. Você está desenvolvendo o que poderia ser chamado de sistema imunológico energético. O segundo sinal são as flutuações espontâneas de energia.
Há dias em que você acorda com uma vitalidade inexplicável, como se tivesse acessado uma fonte de energia que não estava disponível antes. Esses picos não correlacionam com sono ou alimentação. São momentos em que seus chakras, temporariamente e sem controle consciente, entraram em alinhamento superior. O objetivo é aprender a induzir esse estado voluntariamente. O terceiro sinal é a mudança nos padrões de sono. Muitos relatam acordar entre 3 e 5 da manhã com energia intensa, mente clara e sensação de prontidão. A medicina convencional classifica isso como insônia. A realidade energética é diferente. Esse é o horário de pico para o meridiano do pulmão e do intestino grosso, segundo a medicina chinesa. Momentos naturais para limpeza e recarga energética. Seu corpo está tentando se sincronizar com ritmos energéticos naturais. O quarto sinal são as sensações físicas sutis. Formigamentos na coluna, especialmente na base ou no topo da cabeça. Ondas de calor que sobem pela espinha sem causa física. Pressão entre as sobrancelhas. Pulsações no centro do peito. Estes não são sintomas médicos preocupantes na ausência de patologia real. São indicadores de que energia está começando a se mover através de canais que estavam previamente bloqueados ou inativos. O quinto sinal é a necessidade crescente de autenticidade. Torna-se fisicamente exaustivo manter máscaras sociais, fingir interesse em conversas vazias ou sustentar relacionamentos baseados em obrigação em vez de ressonância genuína. Isso acontece porque manter frequências falsas cria dissonância no campo energético, o que literalmente consome energia. Seu sistema está exigindo alinhamento entre estado interno e expressão externa. O sexto sinal são os sonhos intensificados. Não apenas sonhos mais vívidos, mas sonhos que carregam informação clara, insights sobre situações atuais ou até avisos sobre direções a evitar. Quando o corpo energético se ativa, a barreira entre consciência de vigília e estados expandidos de percepção se torna mais porosa. Sonhos são portais naturais para acessar inteligência além da mente racional. O sétimo sinal é a sincronicidade acelerada. Coincidências significativas se multiplicam. Você pensa em alguém e essa pessoa entra em contato. Você precisa de informação específica e ela aparece através de um canal inesperado. Oportunidades surgem no momento exato. Isso não é sorte aumentada. É o seu campo energético interagindo mais eficientemente com o campo universal de informação, colapsando tempo e distância aparentes. O oitavo sinal são as mudanças na percepção sensorial. Cores parecem mais vibrantes. Você nota detalhes que antes passavam despercebidos. Ou desenvolve sensibilidade aumentada a sons, sendo capaz de ouvir frequências que antes não registrava. Isso indica que seus centros energéticos superiores, especialmente o sexto chakra, estão começando a operar em capacidade expandida. Jacobo Greenberg chamava esse processo de aumento da sintonia, uma ampliação da banda de frequências que a consciência pode processar diretamente. Seus estudos mostraram que praticantes avançados de meditação literalmente percebem mais informação do ambiente porque seus campos energéticos operam em coerência superior, permitindo o processamento de dados em níveis que cérebros em estados ordinários filtram automaticamente. É fundamental entender que esses sinais não são o objetivo final. São indicadores de que o processo de ativação energética já começou. A maioria das pessoas, ao experimentar esses fenômenos, fica confusa ou assustada e inadvertidamente bloqueia o processo. O movimento correto é reconhecer, aceitar e intencionalmente amplificar através de práticas específicas que estabilizam e expandem esses estados temporários em configuração permanente.
Aqui está a inversão fundamental que a maioria nunca compreende. Você foi ensinado que energia é algo que você precisa obter de fontes externas. Comida para calorias, café para estimulação, suplementos para vitalidade, descanso para recuperação. Essa é a lógica tridimensional de sistemas fechados. Mas o corpo energético humano não é um sistema fechado. É um transdutor, um conversor de frequências capaz de captar energia diretamente do campo quântico universal. Em 3D você persegue energia através de consumo. Em 5D você se torna uma antena receptora de energia ilimitada. A diferença não é metafórica, é literal e mensurável. Quando seus chakras estão alinhados e seus canais energéticos desobstruídos, você literalmente capta energia ambiente e a converte em vitalidade biológica. Isso explica yogis que jejuam por semanas, mantendo energia plena. Não estão violando leis da termodinâmica. Estão acessando fontes de energia que a física materialista ainda não incorporou completamente em seus modelos. A mecânica é precisa. Cada chakra opera como um vórtice que gira em uma frequência específica. Quando todos os 7 vórtices giram em harmonia, sincronizados como engrenagens perfeitamente calibradas, eles criam um campo toroidal ao redor do corpo. Este campo toroidal é documentado pela ciência através da medição do campo eletromagnético cardíaco. Quanto mais coerente e amplo esse campo, mais energia está sendo processada através do sistema. A inversão crucial é esta. Você não aumenta a energia através de mais esforço. Você aumenta a energia através de menos resistência. Bloqueios energéticos não são causados por falta de input. São causados por obstruções no fluxo. É como uma mangueira de jardim. O problema não é falta de água na fonte, é dobras na mangueira bloqueando o fluxo. Desobstrua os canais e a energia flui naturalmente em abundância. Em 3D, você acorda cansado e tenta se forçar a ter energia através de cafeína e força de vontade. Em 5D, você acorda e dedica 15 minutos a alinhar seus centros energéticos. O resultado é vitalidade sustentada durante todo o dia, sem estimulantes artificiais. Em 3D, você chega ao fim do dia exausto e colapsa. Em 5D, você dedica 15 minutos a limpar os campos energéticos antes de dormir e acorda regenerado, com menos horas de sono. A frequência vibracional que você mantém determina diretamente quanto energia está disponível. Emoções de baixa frequência, medo, raiva, culpa, vergonha, não apenas fazem você se sentir mal psicologicamente. Elas literalmente criam padrões caóticos no campo eletromagnético que dissipam energia. É como tentar carregar um telefone com um carregador defeituoso que perde corrente. Emoções de alta frequência, gratidão, amor, alegria, reverência, criam padrões coerentes que amplificam energia. O HeartMath Institute mediu isso repetidamente. 5 minutos de gratidão genuína produzem mudanças mensuráveis no campo cardíaco que persistem por horas. Essa não é química cerebral apenas, é reconfiguração do campo energético. Neville Goddard insistia que sentimento é o segredo. Quando você sente visceralmente um estado de energia vital plena, independentemente do que seus sentidos físicos reportam, você está emitindo uma frequência específica. Essa frequência é uma instrução para o campo quântico. O campo, que não tem agenda própria além de responder, reorganiza as probabilidades para materializar a experiência correspondente à frequência sustentada. Isso significa que você pode estar fisicamente cansado agora, mas se assumir deliberadamente o sentimento de vitalidade energizada, mantendo esse estado interno com convicção, seu campo energético começará a se reconfigurar para corresponder a essa frequência. Não é fingimento, é engenharia vibracional consciente. Considere o contraste. Em 3D, você está em uma reunião chata
e sente sua energia sendo drenada. Você aceita passivamente esse declínio. Em 5D, você percebe a drenagem começando e imediatamente fecha seus campos energéticos, visualizando uma barreira protetora ao redor da sua aura. A drenagem para. Em 3D, você está perto de alguém vibrante e se sente melhor temporariamente, mas não entende por quê. Em 5D, você reconhece que está em ressonância com um campo energético superior e conscientemente absorve e ancora essa frequência no seu próprio sistema. A inversão final é sobre fonte de poder. Em 3D, poder vem de fora. Status, dinheiro, aprovação, recursos externos. Em 5D, poder é gerado de dentro. O campo energético otimizado torna você uma fonte independente de vitalidade que não pode ser diminuída por circunstâncias externas. Você se torna como um reator, ao invés de uma bateria. Baterias se esgotam e precisam de recarga externa. Reatores geram energia continuamente a partir de processos internos. Este é o mecanismo que permite duplicar sua energia, não adicionando mais input, mas removendo bloqueios, elevando frequência vibracional e alinhando os 7 centros energéticos para operar como um sistema integrado de alta performance. Quando isso acontece, você acessa reservatórios de vitalidade que sempre estiveram disponíveis, mas permaneciam inacessíveis devido a configurações limitantes. Quando você começa a operar conscientemente com seu mapa energético, todas as áreas da vida passam por transformação inevitável. Este não é um benefício secundário. É a consequência natural de um sistema funcionando em capacidade otimizada ao invés de modo de sobrevivência. No campo profissional, energia duplicada significa produtividade multiplicada sem burnout. Você completa em 4 horas focadas o que antes levava 8 horas de esforço fragmentado. Não porque está trabalhando mais rápido fisicamente, mas porque seu campo energético mantém coerência que permite fluxo sustentado. Distrações mentais diminuem drasticamente. Você entra em estados de alta performance com facilidade e os mantém por períodos prolongados. Nas relações interpessoais, a dinâmica muda completamente. Você desenvolve o que poderia ser chamado de discernimento energético automático. Certas pessoas, não importa quão socialmente aceitáveis ou impressionantes em aparência, simplesmente não ressoam com seu campo. Forçar interação com elas se torna fisicamente desconfortável. Inversamente, você é magneticamente atraído para indivíduos em frequências compatíveis. Relacionamentos se formam não por conveniência ou obrigação, mas por ressonância energética genuína. Este discernimento elimina anos de tempo desperdiçado em conexões que drenam ao invés de nutrir. Você para de tentar salvar, consertar ou converter pessoas que não escolheram operar em frequências elevadas. Não por julgamento ou superioridade, mas por simples reconhecimento de que cada consciência está em sua própria jornada. E forçar alinhamento onde não há ressonância natural desperdiça energia preciosa. A saúde física responde dramaticamente à otimização energética. Quando os chakras estão equilibrados e os meridianos fluindo livremente, o sistema imunológico opera em eficiência máxima. Inflamação crônica, que é a raiz de inúmeras doenças modernas, diminui significativamente. Isso não é milagre. É biologia energética. Células funcionam melhor em campos eletromagnéticos coerentes. Estudos em bioeletromagnetismo documentaram isso extensivamente. Você desenvolve também o que poderia ser descrito como sistema de alerta precoce. Antes que desequilíbrios se manifestem como sintomas físicos, você os sente como distorções no campo energético. Uma sensação de peso no plexo solar pode indicar que você está absorvendo energia tóxica de um ambiente. Pressão no centro do peito pode sinalizar que você está reprimindo expressão autêntica.
Esses avisos permitem correções antes que problemas se solidifiquem no corpo físico. A gestão do tempo se transforma porque você para de operar linearmente. Em estados de alta coerência energética, você entra em bolsões de tempo expandido, onde realiza quantidade desproporcional de trabalho em períodos curtos. Isso não viola leis físicas. É função de consciência focada, operando em frequências onde tempo é percebido diferentemente. Einstein estava correto. Tempo é relativo à posição do observador. Decisões importantes deixam de ser processos mentais tortuosos de análise prós e contras. Seu campo energético sabe instantaneamente se algo está alinhado ou não. Há uma expansão física sentida no peito quando algo ressoa com seu caminho autêntico. Há uma contração quando algo está desalinhado. Aprender a confiar nessa inteligência corporal economiza anos de erros baseados em raciocínio puramente lógico, que ignora a sabedoria energética. Financeiramente, energia elevada se traduz em oportunidades amplificadas, não através de magia, mas através de percepção expandida. Você nota possibilidades que antes ficavam invisíveis. Você tem energia para agir rapidamente quando janelas se abrem. Você atrai colaboradores e recursos porque seu campo energético vibrante funciona como um farol. Pessoas querem estar perto de campos de alta coerência, porque inconscientemente se sentem energizadas por eles. A implicação mais profunda é o fim da mentalidade de vítima. Quando você reconhece que seus níveis energéticos são resultado direto de como você gerencia seu campo interno, não há mais espaço para culpar circunstâncias externas. Cansaço crônico não é algo que acontece a você. É o resultado de bloqueios energéticos que você tem poder de dissolver. Essa responsabilidade radical é inicialmente desconfortável, mas ultimamente libertadora. Jacobo Greenberg demonstrou que praticantes avançados desenvolvem o que ele chamou de sintonia autorreferente. A capacidade de regular estados internos independentemente de condições externas. Isso não significa imunidade a desafios, mas resiliência energética que permite navegar dificuldades sem colapso do sistema. Você se torna como bambu que dobra em tempestades, mas nunca quebra, porque a raiz energética permanece ancorada. O método específico para duplicar sua energia, através da ativação consciente do mapa áurico, requer disciplina, mas não complexidade. O que se segue é o protocolo testado que produz resultados mensuráveis quando aplicado consistentemente por no mínimo 21 dias. O primeiro passo é estabelecer linha de base de consciência corporal. Antes de manipular energia, você precisa ser capaz de senti-la. 2 vezes por dia, manhã e noite, dedique 5 minutos a simplesmente escanear seu corpo com atenção. Comece pelos pés e suba lentamente até o topo da cabeça. Não tente mudar nada. Apenas observe. Onde há tensão? Onde há fluidez? Onde há dormência? Este mapeamento sensorial é o foundation de todo o trabalho energético avançado. O segundo passo é a ativação sequencial dos 7 chakras. Isso não é visualização passiva. É direcionamento ativo de atenção concentrada. Comece sentado em posição confortável, mas ereta. Coluna alinhada. Respiração natural. Leve sua atenção para a base da coluna, local do primeiro chakra. Visualize um vórtice de energia vermelha girando nesse ponto. Não force, apenas mantenha a atenção focada ali por 60 segundos enquanto respira normalmente. Depois de 1 minuto, mova a atenção para o segundo chakra, 5 centímetros abaixo do umbigo. Visualize energia laranja girando, 60 segundos. Depois, plexo solar, chakra amarelo, 60 segundos. Centro do peito verde, 60 segundos. Garganta azul, 60 segundos. Entre as sobrancelhas, índigo, 60 segundos.
topo da cabeça, violeta, 60 segundos. O terceiro passo, e este é crucial, é a conexão vertical. Após ativar os 7 chakras individualmente, visualize um pilar de luz branca descendo do cosmos, entrando pelo topo da sua cabeça, atravessando todos os chakras em sequência e ancorando profundamente no centro da Terra. Simultaneamente, visualize a energia da Terra subindo em espiral dourada, entrando pelos pés, subindo pela coluna, atravessando todos os chakras e saindo pelo topo da cabeça em direção ao cosmos. Estas duas correntes, celestial e terrestre, se encontram e se fundem no seu chakra cardíaco, criando uma explosão de energia que se expande em todas as direções, formando um campo toroidal ao redor do seu corpo. O quarto passo é a limpeza energética ativa. Após estabelecer o fluxo vertical, imagine que cada exalação remove energia densa, estagnada ou externa que você absorveu durante o dia. Visualize essa energia sendo transmutada em luz ao sair do seu campo. Cada inalação traz energia fresca, vibrante e luminosa do campo universal. Faça isso por 3 minutos completos. Você sentirá fisicamente a diferença. O quinto passo é a programação intencional. Com seu campo agora limpo e energizado, declare internamente sua intenção específica. Não use frases vagas como "quero mais energia". Use comandos precisos. Meu sistema energético opera agora em capacidade duplicada. Minha vitalidade é sustentada e abundante. Meus chakras permanecem alinhados e desobstruídos. Sinta estas afirmações como verdades já manifestadas, não como desejos futuros. A distinção crítica que separa praticantes eficazes de amadores é esta. Você deve sentir a energia movendo, não apenas visualizar. Visualização é ferramenta de foco. Sentimento é o mecanismo de materialização. Se você apenas imagina a luz nos chakras, mas não sente nenhuma sensação física, pulso, calor, formigamento, pressão, você está operando apenas mentalmente. O trabalho energético real produz sensações corporais tangíveis. Quanto ao timing, a prática completa leva 15 minutos. Faça isso ao acordar, antes de qualquer outra atividade e antes de dormir. O período entre sono e vigília é quando o véu entre consciente e subconsciente é mais fino. Intervenções energéticas neste estado se ancoram mais profundamente no sistema. Para amplificação acelerada, adicione respiração consciente. A técnica mais eficaz é a respiração quadrada. Inale contando até 4. Segure contando até 4. Exale contando até 4. Segure vazio contando até 4. Repita por 5 minutos antes de iniciar a ativação dos chakras. Esta prática sincroniza os hemisférios cerebrais, aumenta a coerência cardíaca e prepara o sistema nervoso para processar níveis superiores de energia. Evite o erro comum de inconsistência. Fazer esta prática intensamente por 3 dias e depois parar é pior do que não fazer. Você ativa canais energéticos e depois os deixa desorganizados. É como começar a construir uma casa e abandonar a obra. Comprometa-se com 21 dias consecutivos no mínimo. Neste ponto, mudanças neurológicas e energéticas começam a se solidificar como nova configuração padrão. Registre resultados. Mantenha um diário simples, anotando níveis de energia em escala de 1 a 10, antes de começar a prática e após 3 semanas. A maioria relata aumento de 50% a 100% em energia percebida, qualidade de sono, foco mental e estabilidade emocional. Estas não são melhorias subjetivas. Estudos usando variabilidade de frequência cardíaca como métrica objetiva confirmam mudanças fisiológicas mensuráveis. Tudo converge para um ponto central:
O mapa da anatomia energética humana não é teoria esotérica para contemplação. É tecnologia operacional que produz resultados verificáveis quando aplicada com precisão. A única variável que determina se você duplicará sua energia ou continuará operando em depressão crônica é a escolha que você faz agora, neste momento. Entender intelectualmente que chakras existem não muda nada. Saber que seu campo energético está operando abaixo da capacidade não eleva automaticamente seu funcionamento. Conhecimento sem aplicação é entretenimento, não transformação. A questão não é se você acredita no mapa áurico. A questão é se você está disposto a testar suas instruções e verificar os resultados por experiência direta. Milhões de pessoas vivem toda a sua existência ignorando que possuem um sistema energético tão real quanto o sistema circulatório. Elas tratam fadiga com estimulantes, depressão com farmacêuticos e vazio existencial com distrações. Nunca descobrem que a raiz de 90% dessas condições é simples desalinhamento energético que poderia ser corrigido em semanas com prática direcionada. Você agora sabe o que a maioria nunca descobrirá, que energia vital não é recurso fixo determinado por genética ou sorte. É função de configuração energética que está sob seu controle direto. Que fadiga crônica não é sentença inevitável do mundo moderno. É sintoma de bloqueios que você tem ferramentas para dissolver. Que vitalidade multiplicada não requer suplementos caros ou protocolos complexos. Requer apenas compreensão correta do seu próprio mapa energético e vontade de aplicar as práticas. A responsabilidade que vem com este conhecimento é total. Cada dia que você escolhe não otimizar seu sistema energético é um dia operando em fração mínima de sua capacidade. Não por ignorância agora, mas por escolha consciente de manter configurações limitantes. Isso não é julgamento. É reconhecimento de que após exposição a esta informação, neutralidade deixa de ser opção. Sistemas de controle social dependem fundamentalmente de populações operando em baixa energia. Indivíduos cronicamente fatigados não questionam, não criam, não resistem. Eles apenas sobrevivem e obedecem. Quando você duplica sua energia vital, você automaticamente se torna ameaça a esses sistemas, porque tem recursos internos para pensamento independente e ação autônoma. Comece hoje à noite. Não amanhã. Não na segunda-feira, quando a semana recomeçar. Hoje. Antes de dormir, dedique 15 minutos para fazer a ativação completa dos 7 chakras exatamente como descrito. Estabeleça o pilar de luz vertical. Limpe seu campo energético. Programe sua intenção. Faça isso com a mesma seriedade com que tomaria um remédio prescrito para salvar sua vida. Porque, em certo sentido, é exatamente isso que você está fazendo. Após 21 dias de prática consistente, você não precisará mais de convencimento externo. A experiência direta de vitalidade duplicada será evidência suficiente. Você sentirá a diferença acordando. Você perceberá em sua capacidade de manter foco. Você notará em como seu campo afeta ambientes e pessoas ao seu redor. O mapa deixará de ser conceito e se tornará realidade vivida. Todo verdadeiro poder começa com compreensão de seu papel como operador consciente do seu próprio sistema energético. E a única maneira de estabilizar essa compreensão é através da prática disciplinada de alinhamento energético. Desenvolvemos um conjunto de ferramentas em áudio para auxiliar você a acessar este estado superior de coerência energética de forma mais rápida e precisa. Para saber mais e ter acesso imediato, clique no link na tela ou nos comentários. Se este conhecimento ressoou com você, se você sentiu que peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixaram, escreva nos comentários. Fez sentido para mim.
Sua declaração não é apenas feedback, é o primeiro ato de assumir conscientemente seu poder como arquiteto do seu próprio campo energético. A escolha sempre esteve e sempre estará exclusivamente em suas mãos.